Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pílulas da Prosperidade. Se esse é o seu primeiro episódio por aqui, saiba que esse canal foi feito para falar sobre sucesso, dinheiro e prosperidade, mas principalmente sobre mentalidade e responsabilidade pessoal. Aqui a gente não romantiza a pobreza, não demoniza a riqueza e também não terceiriza a culpa. A gente assume o protagonismo da própria vida. Hoje a gente vai falar de um tema que pode acelerar ou destruir completamente o seu crescimento. As pessoas que você escolhe ter por perto. Talvez o seu maior bloqueio financeiro não seja a falta de talento, nem a falta de esforço, nem a falta de oportunidade. Talvez o seu maior bloqueio seja o ambiente que você tolera e as pessoas que você normalizou na sua vida. Esse episódio pode te incomodar, mas se ele te incomodar, é porque ele é para você. Pessoas ricas buscam companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos, enquanto pessoas de mentalidade pobre buscam companhia de indivíduos negativos e fracassados. E antes que alguém se ofenda, vamos alinhar uma coisa aqui. Isso não é sobre dinheiro na conta, é sobre estado mental, postura emocional e modelo interno. Pessoas bem-sucedidas observam outras pessoas. Não para se comparar, mas para se motivar. Elas olham e dizem, se ela conseguiu, eu também consigo. Isso é aprendizagem por espelhamento. É assim que a nossa mente aprende desde criança. Por isso que os ricos são gratos por outras pessoas terem chegado lá antes dele, porque assim ele pode aprender com essas pessoas. Assim a gente não precisa aprender a reinventar a roda. Existem métodos comprovados, estratégias internas, estratégias externas, modelos mentais. Quando você copia o comportamento de quem já chegou lá e ajusta a sua programação interna, as chances de chegar lá aumentam drasticamente. Já a mentalidade pobre reage diferente. Quando vê alguém prosperar, ela julga, critica, desdenha, ironiza. Ah, teve sorte. Ah, deve ter passado alguém para trás. Fosse eu no lugar dela, nunca faria isso. Agora, me responde com honestidade. Como você aprende com alguém que você despreza? A verdade é que não tem como eu aprender se eu desprezo aquilo. Eu acabo me afastando do aprendizado. Essa semana foi muito simbólica para mim porque enquanto eu lia esse capítulo, eu recebi alguns ataques na internet. Pessoas comentando sobre minha aparência, que a minha boca era muito grande, que o meu rosto era de tijolo e por aí vai. E o mais curioso é que todos esses julgamentos, críticas, vinham de pessoas com fake, de pessoas que não tinham coragem de se identificar. Agora pare e pensa comigo, uma pessoa que decide ter essa atitude, esse comportamento, não é uma pessoa que está construindo a própria vida. Não é uma pessoa que está destinando a energia dela para se desenvolver como ser humano, para crescer mentalmente, espiritualmente, fisicamente. Porque uma pessoa obstinada pela própria vida, uma pessoa protagonista, que se preocupa com seu próprio crescimento, ela não tem tempo para dedicar a vida dela a menosprezar o próximo. Ela não tem tempo para ficar criticando, para dar opinião sem ser solicitada ou consultada. Quem está comprometido com o crescimento, com o resultado, com a evolução, não tem tempo para essas coisas. Então, quem critica demais, constrói menos. Quem julga o tempo todo não cresce. Crítica constante é um sintoma de frustração acumulada, de desejo não vivido. Existe um princípio que a gente deve levar em consideração para a nossa vida. A energia é contagiosa. Isso não é papo místico, não é papo religioso. É neurociência, é comportamento, é fisiologia. Você começa a pensar como quem anda com você. Você começa a falar como quem anda com você. Você começa a normalizar o que seu ambiente normaliza. É fofoca? Então você começa a normalizar fofoca. É crítica? Então você começa a normalizar crítica. É julgamento? Então você começa a normalizar isso. E eu me lembro muito bem de quando na minha adolescência eu tinha uma amiga que ela falava muitos palavrões.
era um hábito na casa dela. Enquanto na minha casa, a minha mãe não aceitava isso, não deixava com que a gente falasse palavrões. E quando eu comecei a andar com essa amiga, eu comecei às vezes a deixar escapar dentro de casa alguns palavrões. E a minha mãe, eu lembro que ela falava assim, eu não quero mais que tu ande com essa menina. Eu falava, mas o que tem de errado? Ela é super legal, ela é isso, ela é aquilo. E minha mãe falou assim, Paloma, tu não falava palavrão. E desde que tu começou a andar com essa menina, agora tu tá dali falar palavrão aqui dentro de casa. E eu não quero que isso aconteça, isso é muito feio. E nananana. Tô dando um exemplo bobo aqui, mas pra gente ver o quanto a gente é influenciável. E assim como a gente é influenciável, a gente tem sim o poder de influenciar o outro. Mas o quanto esse outro soma na minha vida? Porque talvez nem sempre eu vou estar com a minha vibração lá em cima. Nem sempre eu vou ser o exemplo do dia. Às vezes eu vou precisar de que alguém seja esse exemplo. E as pessoas que estão em volta de mim têm essa habilidade, têm essa qualidade de me elevar, de me colocar para cima, de ser um exemplo para mim, ainda nos dias que eu fale, que eu não esteja me sentindo tão bem? Ou é aquela pessoa que só reclama, que só vem para você com história triste, aquela pessoa que te procura só para te contar notícias ruins, para reclamar, para se vitimizar? Como é que é o teu ambiente? Quais as características das pessoas que você está convivendo? Como é a fala? Do que ela gosta de conversar? Do que vocês falam quando estão juntos? Agrega? Soma? Não estou falando isso por arrogância ou porque as pessoas são ruins porque falam palavrões ou outros exemplos do tipo. Eu estou falando isso porque a gente sofre de falta de consciência. E uma pessoa inconsciente, ela repete hábitos destrutivos. Uma mulher um dia comentou que ela era muito positiva, ela tinha ambição, mas o marido dela era uma pessoa completamente negativa, que puxava para baixo, que dava um jeito de reclamar de tudo e achar desculpa para tudo. E ela perguntou: eu devo me separar? Eu devo mudá-lo? E a resposta é: não perca tempo tentando mudar pessoas negativas. Não é sua missão, não é sua obrigação. A sua responsabilidade é não se abandonar. O melhor que você pode fazer em uma situação como essa é ser o exemplo. Então cresça, construa, seja feliz. Talvez alguém se inspire em você, talvez não. Mas você não pode diminuir a sua luz para manter o conforto emocional de ninguém. Pensamento negativo é como uma conjuntivite mental. Você teria coragem de abraçar alguém com conjuntivite? Não. Não porque você odeia a pessoa, mas porque você quer se proteger e seria natural esse comportamento. A maioria de nós ganha 20% a mais ou a menos do que os amigos mais próximos. Isso não é coincidência, isso é contágio. Aquela frase clichê que a gente escuta muito em palestras por aí, que você é a média das 5 pessoas que você convive, não é besteira. Por isso que desde pequena eu adoro observar campeões. Eu adoro ver o mundo do esporte, acompanhar os melhores atletas, os treinadores, porque de alguma forma a gente consegue adotar os modelos mentais deles. No meu processo de construção de corpo, foi essencial acompanhar fisiculturistas. Não porque eu queria me tornar uma, mas porque eu precisava entender como eles pensavam em relação a me alimentar de maneira saudável. O que o meu padrão antigo era, eu quero ser livre, livre é comer o que eu quiser e pronto. Só que para um atleta não é assim que ele pensa. Eu vou comer não é o que eu quero, é o que eu preciso para deixar o meu corpo nutrido, saudável e esteticamente bonito. Olha a diferença. Então eu precisei, no meu processo de construção de corpo, mudar as crenças que eu acreditava. Eu precisei acreditar que eu deveria comer só o que meu corpo precisava. Não sair tentando suprir todos os meus impulsos. E o meu processo de construção de corpo, a disciplina que eu desencadeei nesse processo de aprendizado, eu também desenvolvi uma mentalidade mais disciplinada em relação ao dinheiro. Porque se eu preciso controlar os meus impulsos para manter um bom resultado com o meu shape, significa que eu também preciso controlar os meus impulsos de consumo para eu construir riqueza, para eu conseguir multiplicar. É por isso que eu amo observar campeões. Repara como eles falam depois de perder. Erramos, vamos ajustar, voltamos mais forte. Repara num jogador de futebol, foi só uma partida, na próxima a gente vai voltar melhor.
a gente vai ganhar. Olha a mentalidade, olha a forma de pensar. Eles não ficam lá chorando, ai meu Deus, porque a gente perdeu, e agora, como é que eu... Não, isso foi uma partida, isso foi uma experiência. Como é que eu posso aperfeiçoar essa experiência? É mais treino? Onde é que a gente errou? Vamos ajustar. Vamos tentar não cometer o mesmo erro. A grande diferença de uma mentalidade vencedora é que eles não dramatizam, eles aprendem. Campeões vivem em estado fisiológico de responsabilidade. Isso regula dopamina, cortisol, testosterona e o foco. Enquanto a mente negativa vive em defesa, o campeão vive em aprendizado contínuo. Esse livro traz um exemplo clássico de superação e de processo de aprendizado perante uma situação de fracasso. Nos Jogos Olímpicos de 2004, a canadense campeã mundial dos 100 metros com barreiras era a favorita absoluta para a medalha de ouro. Mas na prova final, ela tocou um obstáculo e caiu feio. Nem completou a prova, extremamente abalada, ficou chorando, sem acreditar no que havia acontecido. Passaram 4 anos treinando anteriores, se preparando 6 horas por dia, 7 dias por semana. Na manhã seguinte da entrevista coletiva, ela disse o seguinte: eu não sei por que aconteceu, mas aconteceu. E eu vou aprender com isso. Quem sabe o que seria de mim se eu tivesse ganhado? Talvez eu não tivesse mais o ímpeto de competir. Eu não sei, mas a minha gana de vencer agora é ainda maior. Eu voltarei ainda mais forte. E ouvindo falar assim, eu disse: caramba! A gente realmente aprende um bocado com os campeões. Eu lembro de uma vez que eu tive uma conversa com um milionário e eu perguntei: você tem medo de alguma coisa? Ele disse que não. Você não tem medo de você perder tudo que você tem? Ele falou: não. Eu falei: por quê? Porque se eu perder, eu sei exatamente o caminho para construir tudo de volta. Eu confio em mim e na minha capacidade. Quem pensa pequeno se sente desconfortável perto de gente grande. Não porque o outro é melhor, mas porque ele lembra o que você ainda não se permitiu ser. Não se trata de tocar em milionários, se trata de decidir que você é tão capaz quanto eles de se tornar um. Então agora declare comigo em voz alta: eu imito pessoas ricas e bem-sucedidas. Eu busco a companhia de pessoas positivas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso, porque eu tenho uma mente milionária. Estude biografias, observe comportamentos, copie estratégias mentais. Pega o drive, pega as crenças, observe o que essa pessoa acredita, como ela olha para determinada coisa, para determinada área, para determinado problema. Por trás de todo problema existe uma grande oportunidade. Então aproxime-se de ambientes melhores, mesmo que no início te cause desconforto, e afaste-se com respeito de tudo que te puxa para baixo. Prosperidade não é sorte, é escolha diária. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente constrói riqueza de dentro para fora. Nos vemos no próximo episódio.